Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E se você não sabe, a gente está aqui na nossa promoção de chegar em 50 mil em abril. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que a gente quer bater 50 mil em abril. E caso a gente bata dia 13 de abril, eu vou fazer um sorteio da nova camisa do Santos, que como todos sabem aí, está muito perto para ser lançada. Bom, como vocês estão vendo aqui, esse vídeo também é patrocinado pela OneFootball. A OneFootball que agora está cheia de novidades com a Champions League. Vocês acompanharam o Neymar essa semana, mas semana que vem tem jogos como Atlético de Madrid, United, Ajax e Benfica, Juventus e Vila Real e vários outros jogos na semana que vem, no dia 15 e também no dia 16 de março. Então é isso, acompanhe tudo Champions League, maior campeonato do mundo, aí nos jogos de volta da oitava de final. Baixe, clique aqui no link abaixo, baixe o aplicativo da OneFootball, que é gratuito, e vocês têm acesso aí a todas essas informações. Vou deixar aqui para vocês, aqui em cima também, assim que eu conseguir, para que vocês coloquem o seu celular. Opa, aqui, Isabel. Para que vocês coloquem o seu celular e também baixem o aplicativo, que é gratuito, e vocês têm todas as informações sobre a Champions League. Bom, não quero falar muito neste momento sobre Champions League, mas vou falar só um pouquinho. Quem assistiu ontem, difícil, né? Eu acho que assim, vocês sabem que eu torço pelo Santos, torço muito pelo Neymar, mas eu acho que eu fiquei muito feliz com a entrada do Rodrigo, fiquei muito feliz com o futebol do Rodrigo, fico muito feliz com quem o Rodrigo é. O Rodrigo realmente é um exemplo de tudo, né? Eu realmente gosto muito do jogador, mas hoje não estamos aí para falar de Rodrigo, nem de Neymar, nem na derrota do Neymar nos seus 30 anos. Fico chateada, nossa, eu fiquei bem chateada, assim. Falei que eu não vou falar, mas eu fiquei bem arrasada, assim. Eu acho que foi uma punhalada nas costas, ainda mais para ele, para o time. Não estava jogando mal, o time estava bem, né? Para quem assistiu o jogo todo, era um jogo muito disputado, né? Não era aquele jogo de dois times grandes que ninguém ataca. Era a cabeçada do Benzema para cá, chute do Mbappé para lá, mas realmente tenho certeza aí que vai ser um baque muito grande para o Paris Saint-Germain, para o futuro do Mbappé e para toda a questão do próprio PSG, né? Quem assistiu o documentário do Neymar, se você não assistiu, assista. É muito interessante, é bem importante, assim, quando ele quer a saída dele, o PSG basicamente não deixa que ele saia, né? Então, a gente tem umas informações bem legais, assim, eu gosto muito quando a gente acaba sabendo mais sobre os jogadores, além ali do básico, né? Além do que a gente acha que a gente sabe. Mas, bom, gente, vou falando aqui das notícias de hoje. Estou aqui primeiro no site do UOL, que traz a primeira informação que o Maatson inicia os trabalhos físicos no gramado, extremamente importante, né? O Auro, como a gente viu, não está ainda com essa condição, esse condicionamento físico. Então, e pelo que eu vejo, assim, o Balieiro está abaixo ainda dos dois, até porque o Balieiro não é lateral, ele sempre jogou no Santos como volante, como primeiro volante. Então, eu entendo muito como, acho que a melhor do Maatson, ainda mais com o jogo do Bustos, né? Eu estava gravando o podcast da Globo e o Bruno Gutierrez falou uma coisa muito interessante, que ele falou, se vocês lembram, a gente teve um jogo muito parecido com esse, contra o Libertad, e o que o Diniz fez, né? O Diniz, naquele jogo, ele colocou a gente terminou o jogo com o quê? Com 7 atacantes para marcar o gol, e nesse jogo não. O Santos precisando de um jogador, precisando, o que ele fez? Ele tira simplesmente o Marcos Leonardo e adiciona o Pirani, porque ele entende que o meio de campo conseguiria chegar mais perto do que simplesmente colocar mais e mais atacante. Eu gostei muito disso do Bustos, e eu acho que eu vejo com o Maatson uma peça extremamente importante, porque ele é um cara que ajuda na bola parada, assim, porque ele é um cara que ajuda ofensivamente. Eu acho que o Maatson hoje acaba sendo um lateral muito querido por esse esquema do Santos, que trabalha demais com as suas pontas, né? Com as suas pontas como alas, como a gente está vendo. A gente teve o decreto essa semana, né? Que os estádios vão poder receber 100% da sua capacidade. Então, aí a notícia aqui do UOL também é que no final de semana já tem quase 30 mil ingressos vendidos para os palmeirenses. É uma notícia ruim para nós, mas eu acho que, assim, chega do Santos arrumar desculpa para jogar contra o Palmeiras, né? Uma hora é isso, uma hora é aquilo. O Palmeiras ganhou do Santos em casa, com a Vila lotadaça, e também ganhou e nem percebeu o Santos lá dentro. Então, assim, é só mais uma partida que eu espero, sinceramente, gente, que pela primeira vez em anos, que faz tempo que eu não vejo um Santos e Palmeiras, e que o Santos é minimamente competitivo, né? Você vê clássicos como Cruzeiro e Galo, cara, a disparidade é tipo a disparidade do Santos e do Palmeiras. É que a disparidade do Cruzeiro e do Galo, ela vai além do financeiro e vai de divisão, vai do lado esportivo. Felizmente, a gente ainda está na divisão do Palmeiras.
Só que quando você vê uma disparidade desse tamanho e o Cruzeiro conseguiu ser competitivo, com essa quantidade absurda de diferença de reforços, o Santos precisa se portar dessa maneira mais vezes também contra o Palmeiras. E é o que eu espero dessa partida. O Santos, por exemplo, foi competitivo contra o Flamengo ano passado. Ganhou, teve lá um pênalti, teve um gol do Marcos Leonardo. Então, assim, foi no Maracanã também. Então, pô, dá para o Santos se respeitar um pouco mais e jogar bola contra o Palmeiras. E, bom, uma matéria aqui do UOL que não é tão legal é o jejum de gols do Marcos Leonardo. Mas eu acho que esse tipo de estatística para esse tipo de jogador, ela até que chega a ser positiva, porque é um jogador motivado, é um jogador que está afim, com certeza, de melhorar, de ser o titular, né? Às vezes o Bustos começa a gostar mais do Batistão, começa a colocar o Batistão mais vezes, isso com certeza aí, ou acho que além do Batistão, né? O próprio Juan melhorando, chegando mais perto desse Santos, eu tenho certeza que incomoda e muito Marcos Leonardo. Então, esse tipo de jejum é diferente se você vê um jejum, por exemplo, se o Goulart começar a fazer um jejum sem assistências, né? Jogos sem assistências, jogos sem marcar. Já é um jogador que a gente se preocupa um pouco mais, porque é um jogador mais experiente, um jogador mais velho. Mas o Marcos Leonardo, eu tenho certeza aí que com certeza vai dar a volta por cima. Acho interessante que a gente está trazendo muito essa questão do Alisson. Falei para vocês que existe a possibilidade. Eu gosto da possibilidade do Alisson voltar, não vou mentir. Eu acho que hoje o Santos ele sofre com esse primeiro volante inexistente de marcação. O Camacho não marca, o Sandri claramente ainda está um pouco fora de forma no sentido de lesão, não no sentido de peso, nada disso, mas por conta da lesão que ele teve. Pode ser interessante. O Alisson não tem que explicar nada sobre o Santos, né? O Alisson já sabe demais sobre o Santos, então eu acho que isso pode ser uma notícia boa para o Santos. Eu gosto da volta do Alisson. Dentro dos padrões Santos, dentro do que a gente pode ter, dentro do que o nosso time pode pagar, eu acho que a volta do Alisson pode ser interessante para esse momento, sim. E acho até que seria mais interessante se fosse o Carille, talvez, porque era mais o estilo do jogo. Mas eu espero realmente que o Santos faça um bom proveito dos seus volantes, que simplesmente não esqueça o Sandri, não esqueça o Camacho, ou mesmo o Balheiro, o Kevin Maltos. Tem muita gente nesse meio de campo, né? Acho que o Bustos vai ter que analisar bem. Aqui até eu tô com a prévia da escalação de domingo, e se coloca João Paulo, Auro ou Vinícius Balheiro, porque o Matos ainda não pode jogar, né? Kaique, Bauerman, Lucas Pires, Camacho, Sandri ou Zanocelo, Goulart, Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Eu acho que já está na hora desse Vinícius Zanocelo ser o titular. Eu acho que o Sandri não entrou bem na última partida, o Camacho foi expulso de uma maneira nada a ver, então, e eu senti que o Zanocelo realmente entrou bem na partida. Tanto ele quanto o Lucas Braga. Eu acho que até a gente pode ter mudanças aí até o final de semana com esses dois nomes. E, bom, por fim, aí a gente tem algumas notícias também. Passei pelo Globo Esporte, agora também estou passando aqui pelo Diário do Peixe. Eu não sei se eu estou vesga, porque às vezes eu olho para a tela, às vezes eu olho para vocês. Mas se eu tiver vesga, vocês me conhecem, tá tudo bem. Tá falando sobre o Michael, né? O Michael já tem chances de já jogar, né? Acho que isso é bem importante. Todo mundo viu a história do Michael, né? A história do pai dele, que provavelmente é santista, né? Com aquela paixão que ele o viu. Mas realmente, assim, eu acho que é um cara que chega para ser esse gestor da zaga que a gente espera, esse xerife da zaga que a gente espera, né? É o que eu digo para vocês, eu entendo que o Kaique é extremamente importante, mas a gente não pode precisar tanto do Kaique como a gente precisa. Ele continua só um menino. Então, tomara que chegue essa pessoa para que o Kaique também se sinta mais à vontade para acertar, mais à vontade para errar, porque o futuro é o Kaique. Não há dúvidas de que o futuro é o Kaique, mas que o presente possa ser também outras possibilidades. A mesma coisa o Ângelo. Eu tenho muito medo desse Ângelo lá na ponta, sozinho, porque se você tira, você vai pôr o Alanzinho, que muitas vezes não está preparado, né? Eu acho que é um momento do Santos para que a gente olhe para esses meninos com um olhar também um pouco mais de descanso. Por que o Marcos Leonardo, por exemplo, está indo bem? Talvez não possa ser porque ele ficou quase profissional e sendo reserva do Caio Jorge, ele não tinha obrigação. Mas quando ele entrava bem. Ele não tinha essa titularidade obrigatória. E é uma coisa que a gente comenta por aqui. Nós vimos os meninos entrando no jogo contra o Fluminense, batendo pênalti, sem sentir o tamanho dessa partida. Por quê? Porque provavelmente é muito diferente quando você é um menino que já chegou numa final no Allianz Parque,
que é vice do Palmeiras numa copinha, que é sim a maior competição que eles disputam. Então, dentre a maior competição que ele poderia disputar, ele chegou numa final. E sim, ele tomou uma goleada, foi muito ruim, foi, mas é diferente, por exemplo, quando a gente tem o próprio Ângelo, que foi tirado antes, o próprio Sandri. Existe uma maturidade. O que eu espero com o Santos é que a gente não necessariamente precisa esperar sempre ou o extra classe, ou que qualquer menino que joga um pouquinho melhor já seja chamado e já seja colocado no elenco principal. Porque você vê a maturidade de um Lucas Barbosa, a maturidade de um Lucas Pires, a maturidade do próprio Juan também, que é diferente, né? É diferente quando esses meninos chegam e conseguem jogar. Mas, bom, vou repetir para vocês aí a possível escalação que a gente pode ter no final de semana. João Paulo, acho que não há dúvidas. O Auro, há dúvidas, né? Se ele vai jogar com o Auro, vai jogar com o Balheiro. Kaique, Eduardo Bauerman, não há dúvidas. Provavelmente o Michael. Eu até vi uma notícia aqui do Michael. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que estava falando se ele conseguiria já... Quer ver? Vou ver se eu acho. Michael é liberado para ser inscrito pelo Santos. É a notícia aqui. Não, Michael tem rescisão com o Cruzeiro, registrado no BID, está liberado para ser inscrito. É uma matéria aqui do GE. Bom, com isso o Santos tem caminho livre e assim que tiver o caminho livre com o contrato no BID, o Michael estará à disposição de Fabian Bustos, já que vinha treinando normalmente com o elenco do Cruzeiro. Então é isso, mesmo com o imbróglio contratual e a saída considerada como iminente em algumas semanas. Então é isso, gente. Ele não estará à disposição para o próximo jogo, mas acredito que por conta do condicionamento dele, por ele que já ter vindo treinando, espero que a gente veja. Eu falei com a Fernanda hoje, que é a voz da torcida do Cruzeiro, e acaba sendo triste, né? Porque a gente não espera o pior de ninguém, mas acaba sendo bom quando vem alguém para o Santos que o outro time ficou triste, né? Porque em geral só vem gente para o Santos que os caras falam: ah, graças a Deus, faz essa bomba embora. E não, agora vem um cara que realmente o Cruzeiro esperava mais dele. Mas, bom, continuando aqui, tava falando Kaique, Eduardo Bauerman, Pires não vai mudar, o Felipe Jonathan acaba que provavelmente ele, e tanto ele como o Carlos Sanches ainda não sabe quando vão retornar. O Camacho tá nessa oscilação, mas não tem muito o que fazer nesse momento. Vai jogar o Camacho, Sandro e Vinícius Alucelo, como a gente comentou, Ricardo Goulart, Ângelo, Marcos Leonardo e também o Marcos Guilherme. Bom, nossa, falei que ia ser um vídeo curto. Não foi um vídeo curto, nunca é um vídeo curto. Obrigada se você ficou até aqui. E lembre-se que eu sou embaixadora da Centauro e você também pode adquirir os seus produtos da Centauro com 10% de desconto. Ah, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu tô no StreamYard. Vocês gostam de eu estar no StreamYard? Muda alguma coisa para vocês? Se não muda nada, fala não, Isabel, não muda nhaca nenhuma. Vou colocar aqui para vocês. Cupom de desconto Imp Santista. Vamos ver? Adicionar um banner. Adicionamos o nosso banner e agora vocês sabem que o meu cupom de desconto é IMP. Não, aqui. IMP. Ahá! Aqui, ó. Cupom de desconto IMP Santista, 10% de desconto em todos os produtos vendidos, entregues pela Centauro. Vejo vocês no próximo vídeo.